Domingo é o dia do professor. E hoje nós vamos fazer uma homenagem e umas reflexões sobre essa carreira. O professor brasileiro, sobretudo o professor da educação básica, e mais ainda, o professor da educação básica da rede pública, seja municipal, seja estadual, tem muito pouco o que comemorar. Às vezes, muitas outras carreiras também enfrentam uma série de problemas, mas o volume de problemas enfrentados pelos professores, eu acho que é inigualável. Porque a questão do professor, dos problemas enfrentados pelos professores, ela é cumulativa. É a questão da qualificação profissional, é a questão da remuneração, é a questão da falta de estrutura e equipamentos para trabalhar, é o desrespeito de uma parte dos alunos e às vezes de pais dos alunos e da própria sociedade, é a forma com que os governos e as secretarias de educação tratam os professores, ou seja, é um volume imenso de professor. A situação do professor, porque às vezes, por exemplo, se você entra numa carreira, às vezes, então você tem grande possibilidade de crescimento naquela carreira. Mesmo de professor, por exemplo, se você entra num instituto federal ou numa universidade federal, você entra como professor, mas você sabe que se você for especializando, você vai tendo uma série de vantagens, você tem um número reduzido de aula para se dedicar à pesquisa, enfim. O professor que entra hoje na rede estadual do Espírito Santo, por exemplo, o que ele vislumbra de futuro? Porque poderia assim, olha, eu começo ganhando mal, mas aí eu tenho oportunidade de me qualificar, e à medida em que o tempo for passando, eu vou me especializando, e a minha condição de trabalho, o reconhecimento ao meu trabalho, vai melhorando. Não existe isso. Ou seja, o professor hoje, ele entra para dar aula, está tudo muito ruim e não há perspectiva nenhuma de melhora, nem a longo prazo, quanto mais a curto e médio prazo. Hoje, os professores brasileiros e, óbvio, os capixabas, não podem sair da sala de aula para fazer uma qualificação. O Plano Nacional e o Plano Estadual de Educação, em uma das suas metas, prevê aumento substancial de professores mestres e doutores até o ano de 2024. E o governo do Estado do Espírito Santo proíbe licença para especialização. Hoje, inclusive, o governo, por exemplo, eu conheço vários professores que estão fazendo mestrado ou doutorado, que querem tirar licença sem vencimentos. Nem isso o governo do Estado do Espírito Santo está permitindo. No Estado do Espírito Santo, 66% dos profissionais da educação são DTs. Isso é inconstitucional, eu já denunciei isso várias vezes, mas por que o governo faz questão de manter tantos DTs? Porque a designação temporária é o símbolo máximo da precarização do trabalhador, porque não tem direito a nada e o governo manda embora a hora que bem entender. Hoje, vários professores que são DTs estão entrando na justiça para requerer fundo de garantia e imediatamente são demitidos do Estado. Se um professor for um pouco mais crítico, é demitido do Estado. Quer dizer, o governo propositalmente mantém essa precarização na educação, porque a designação temporária é um tipo de contrato ruim para todo mundo, não só para o profissional, mas para a escola, para o aluno. Só é bom para o governo que mantém essa atitude ditatorial nas escolas e contra os professores. A remuneração dos professores da rede estadual e por tabela dos municípios também, hoje, chega mal a R$2.000, que é o valor do ticket alimentação de um juiz, de um desembargador, de um conselheiro do Tribunal de Contas, que é de quase R$2.000. Isso é um absurdo. O salário de um professor hoje da rede estadual é menos da metade do que é o auxílio moradia de juízes, desembargadores, conselheiros do Tribunal de Contas, procuradores e não sei mais o que.
Quer dizer, é humilhante ser professor hoje no Brasil. Somada a essas condições, as escolas, como ontem os jornais mostraram aqui no Espírito Santo, 95% das escolas não tem alvará de funcionamento, não tem licença de bombeiro, não tem licença de saneamento, as condições são insalubres. Nós temos centenas de salas de aulas no estado do Espírito Santo que funcionam dentro de estrutura de PVC, em condições completamente insalubres. A violência que aumenta na sociedade, ela explode todos os dias dentro das escolas, com alunos envolvidos com o tráfico de droga, com a desestrutura familiar, e o professor tem que lidar com essa situação sem amparo absolutamente de ninguém. A questão da infraestrutura, a falta de material, recentemente o governo inventou de instalar pauta eletrônica nas escolas do estado, sem dar nenhuma estrutura para isso. Isso está virando um inferno na vida dos professores. Não há para os professores que se vislumbre uma melhoria. O Plano Estadual e o Plano Nacional de Educação dizem que nos primeiros 2 anos de vigor, quer dizer, é nesse espaço que estamos agora, que haveria de rever a questão do salarial dos professores para que eles tivessem a média salarial de profissionais de outras áreas com a mesma formação. Aqui no Espírito Santo nem começou a se discutir sobre isso. A questão das gestões democráticas das escolas, o governo foge disso como o diabo da cruz. Então, a situação do professor, ela é muito ruim no Espírito Santo. Mas eu gostaria ainda de dizer, na semana que vem, e aqui é uma crítica aberta mesmo à Comissão de Educação desta casa, na semana que vem a Comissão de Educação vai fazer uma sessão solene alusiva ao Dia do Professor. E vejam só, as pessoas que receberão medalhas são o secretário de Educação, o senhor Haroldo Rocha, o governador do Estado do Espírito Santo e os superintendentes de Educação do Estado. Ou seja, como homenagear alguém como o secretário de Educação desse Estado ou o governador desse Estado que trata os professores e a educação do jeito que ela vem sendo tratada aqui no Estado? Isso é uma afronta aos professores da rede estadual e, por tabela, das redes municipais também. Um governo que fechou 50 escolas, que massacra os professores, que demite o professor, que não dá concurso, que mantém 60% do quadro profissional de DTs no estado, que mantém escolas funcionando sem alvará de funcionamento. Este governador, semana que vem, vai receber uma medalha, que inclusive o regimento diz que não pode ser dada para ninguém que não seja educador. Nós já entramos com requerimento, estamos esperando a resposta da mesa, mas é humilhante. O Dia dos Professores deveriam ser homenageados os professores que fazem excelente trabalho, porque apesar de tudo isso, centenas de professores da rede estadual estão fazendo um trabalho brilhante, apesar das condições humilhantes a que são submetidos. Então não haveria de se conceder homenagem nenhuma ao governador e ao secretário de Educação no dia ou alusivo ao Dia do Professor. E isso é tripudiar da situação dos profissionais da educação desse estado. A Assembleia deveria sim homenagear os professores, aqueles que, apesar de humilhados pelo salário que têm, aqueles que humilhados pelas condições de trabalho, aqueles humilhados pela violência imposta muitas vezes pela própria sociedade e pelos alunos, esses deveriam realmente ser homenageados. Então fica aqui, para o Dia dos Professores, toda a minha solidariedade aos professores, a minha palavra de estímulo, que não desistam de lutar por uma educação melhor, por uma situação melhor, que estejam firmes e que possam contar sempre com o nosso apoio. Continuaremos apoiando. Eu sou professor há mais de 30 anos. Há 30 anos atrás, quando eu comecei a dar aula, os problemas eram basicamente os mesmos enfrentados pelos professores, com alguns agravantes. Parabéns a todos os meus queridos colegas e que Deus os proteja muito. Muito obrigado, presidente.